Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a gente abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 8, glória a Deus, glória a Deus. 2 Timóteo 4, versículo 1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Vamos ler até aqui. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos no ambiente da tua casa, no ambiente da comunhão, no ambiente do louvor. Senhor, o Senhor fala conosco de muitas maneiras, o Senhor está falando em todo o tempo, mas nós queremos nessa hora de maneira especial ouvi-lo através da palavra proclamada, pregada. Senhor, os nossos ouvidos precisam da tua graça, ó Deus, que nós possamos ter o toque da tua graça nos nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais. Nosso coração precisa do toque da tua graça para estar atento, ouvir, guardar, praticar a tua palavra. Fale conosco, Pai, nós te pedimos, suplicamos, porque precisamos, dependemos da tua palavra. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa vida, irmãos, é feita de ciclos. A nossa vida não é linear, as nossas experiências, elas não são repetitivas. A nossa vida, ela é feita de etapas, ela é feita de estações, ela é feita de tempos específicos que Deus nos dá. A Bíblia tem uma palavra para tempo muito importante, que é a palavra kairos, que significa o tempo oportuno de Deus, o tempo próprio, o tempo certo de Deus. O kairos de Deus, então, não é quando eu quero, não é quando a minha vontade está agindo, mas é a ação de Deus para agir no tempo oportuno. 1 Pedro 5, versículo 6, fala que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, no kairos, nos exalte. A nossa vida é feita assim. Isso porque Deus estabeleceu ciclos. Por exemplo, Deus estabeleceu 7 dias na semana. Deus estabeleceu os meses. Deus estabeleceu anos. Deus estabeleceu 24 horas. Tudo isso são sinais de Deus na criação, para mostrar que Ele trabalha assim com cada um de nós. Essa palavra ciclo, então, tem a ver com estágios ou etapas, fases na nossa vida que vão se repetindo, mas não se repetindo sem propósito. Deus, Ele tem propósito para cada fase da nossa vida. Então, se você é jovem, Deus tem propósito na tua juventude.
Se você é uma pessoa solteira, Deus tem propósito nesse tempo de solteiro. Se você está casado, Deus tem um propósito no teu casamento. E nós estamos terminando um ano, 2022, um ano com tantas características especiais, específicas, coisas maravilhosas que Deus fez, mas também grandes desafios, grandes preocupações que a nossa nação tem enfrentado. Mas nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Agora nós precisamos pedir a Deus discernimento dessas fases, desses ciclos, senão nós começamos a entrar em crise. A gente conversa com pessoas que elas dizem: eu gostaria de estar vivendo os meus dias de juventude, mas esses dias passaram. Nós encontramos gente dizendo: eu gostaria tanto hoje de já estar casado, de ter filhos, mas esse dia ainda está distante. Nós precisamos discernir os ciclos da nossa vida espiritualmente, para a gente poder estar fazendo a vontade de Deus, compreendendo os propósitos de Deus em cada fase da vida, para a gente não se frustrar, para a gente não ficar preso a uma fase do passado que nós não superamos, ou para a gente não ficar lamentando os dias de hoje. Por que hoje eu sinto tanta dor? Por que hoje eu preciso de medicamentos que eu não precisava antes? Por que hoje eu tenho menos tempo? Antes eu tinha tanto tempo. Eu já vejo jovens falando isso, porque começaram a estudar mais, trabalhar mais, amém? Glória a Deus. São fases da sua vida. Quero compartilhar nessa noite uma palavra sobre completando os ciclos no tempo de Deus. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, irmãos, a completar esses ciclos, a discernir o que Deus está fazendo. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, no tempo dos juízes, 400 anos, havia ali um ciclo repetitivo de derrotas. O povo de Israel pecava, os inimigos invadiam Israel, eles eram oprimidos pelo inimigo. Aí quando eles estavam debaixo de opressão, o que eles faziam? Se arrependiam, clamavam, Deus levantava um juiz, os libertava, e após serem libertos, o que eles faziam? Voltavam a pecar. Juízes é um livro de um ciclo de derrota, de cativeiro que Israel vivenciou. E irmãos, isso não acontece aleatoriamente. A Bíblia diz que era assim porque o coração da nação estava endurecido. Eles não se sujeitavam ao Senhor, eles não tinham direção, eles não tinham líder. Eles faziam, cada um fazia o que desejava. Quando você e eu começamos a fazer o que a gente quer, nós ficamos presos na nossa vida espiritual e nós não avançamos em ciclos ou estações novas que Deus tem para a nossa vida. Por um outro lado, um exemplo positivo, a Bíblia vai falar da igreja em Jerusalém, lá em Atos capítulo 2. Uma igreja que foi cheia do Espírito, uma igreja que Deus começou algo novo, mas a Bíblia diz que eles perseveravam na palavra, perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, e Deus foi trazendo sobre a igreja em Atos ciclos de vitórias, ciclos de avanços. Eles foram testemunhos em Jerusalém, eles tiveram lutas, eles tiveram problemas, mas eles foram à Judéia, eles foram perseguidos, muitos foram mortos, mas eles foram a Samaria, eles foram até os confins da terra, porque o Espírito Santo os levou a cumprir os propósitos. Quantos querem aqui que Deus cumpra os propósitos dele plenamente na tua vida? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Também, na história de alguns homens na Bíblia, você vai perceber esses ciclos. Moisés ficou 40 anos como filho da filha de Faraó. Após isso ele ficou 40 anos no deserto. Ali, quando ele casa e ele tem uma experiência nova, antes dele começar os últimos 40 anos da vida dele como líder do povo de Israel. Então a vida dele teve essas fases distintas. A nossa vida também é assim, irmãos. Assim também a gente poderia falar da história de Abraão, as fases que ele passou, a história de Davi, antes de ser rei, enquanto rei. Todos nós vamos ter fases na vida. Irmãos, quantos aqui têm vivido uma fase boa na sua vida? Pode dar glória a Deus. Não vai ser sempre assim. Nós temos fases difíceis, nós temos as fases das dores, nós temos fases de decepção, nós temos fases onde você faz tudo o que é correto, mas você não vê resultado.
A Bíblia vai nos preparar para tudo isso, mas o mais importante, irmãos, é que Deus é bom em todo o tempo. Vira para quem está do seu lado e diga para ele aí: Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. E por Deus ser bom em todo o tempo, Deus ele tem planos para todas as fases da nossa vida. Eu vejo pessoas que chegaram aos 60, 70 anos e falam assim: ó, eu não quero fazer mais nada, eu agora quero só descansar. Não, irmãos, Deus tem plano para todas as fases da nossa vida. Pastor, só se for plano de saúde. Tem também. Mas Deus tem plano de falar com você. Deus tem plano de usar a tua vida na fase que você está para cooperar na proclamação do Evangelho. Eu conheço pessoas que dizem: eu gostaria muito de fazer a obra de Deus, pastor, mas solteiro é muito difícil. Aí eu conheço outros que falam: eu gostaria, pastor, tanto, mas casado é muito difícil. Irmão, nós queremos te desafiar nessa noite a ouvir a voz de Deus na fase da vida que você está agora. Deus tem planos em todas as fases da nossa vida. O problema nosso, irmãos, é que Deus tem planos. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós também temos planos. Então o problema não são as fases, mas é quando a gente decide fazer a nossa vontade. Quando nós decidimos fazer os nossos planos, nós vamos ter problemas. E eu vou explicar aqui rapidamente quais os problemas que nós podemos ter quando a gente faz os nossos planos. Primeiro, quando a gente faz os nossos planos, a gente começa bem, mas termina mal. A Bíblia vai falar em Provérbios 14, 12, irmãos, que o coração do homem pode fazer planos, e aos olhos dele, quando você faz um plano, ele é bom, mas o final, você vai ver que os planos seus vão dar errado. Quando a gente faz a nossa vontade, às vezes no começo você fala: está dando tudo certo. Irmão, quando o Jonas pegou aquele navio, ele tinha dinheiro para pagar o navio. Ele subiu no navio, tudo estava dando certo, até o momento que a tempestade chega. Irmãos, que a tempestade não precisa chegar na sua vida, mas que você não vá seguir nos seus próprios planos. Segundo lugar, quando a gente faz os nossos próprios planos, quando a gente busca o nosso próprio desejo, as cobiças vão nos contaminando. Porque quando eu quero fazer a minha vontade, eu vou sendo contaminado. Eu não tenho como, irmão, fazer a minha vontade e a de Deus ao mesmo tempo. A Bíblia fala que você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, porque o teu coração vai se desapegando de Deus. Então, os próprios desejos, os próprios sonhos pessoais, eles vão me desligando do Senhor. Vão esfriando meu amor pelo Senhor. Às vezes a gente não entende. Eu não sei por que, pastor, o meu coração se esfriou. Eu não sei se foi algo que fizeram contra mim, ou se foi aquela decepção. Não, irmãos, o nosso coração só se esfria quando nós começamos a nos apegar muito aos nossos próprios planos. O Senhor quer nos libertar, irmãos, dos nossos planos pessoais. Amém, irmãos? Terceiro lugar, quando eu escolho fazer somente os meus planos e não os de Deus, nas fases da minha vida, eu vou me perdendo em coisas inúteis. Eu vou me contaminando com coisas inúteis. Olhe na sua Bíblia 1 Timóteo, já que nós estamos em 2 Timóteo, volte aí um pouquinho, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, Paulo vai dizer a Timóteo: você, ó Timóteo, guarde o que foi confiado, evitando falatórios inúteis, profanos, contradições do que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns professando se desviaram da fé. Então Paulo está falando para Timóteo: evite aquilo que é inútil, conversas inúteis, debates inúteis que estão afastando as pessoas da fé. Quantos assuntos, irmãos, que as pessoas passam tempo discutindo na internet, pessoalmente, e elas se perdem porque elas estão fazendo a vontade delas, mas Deus tem planos maiores do que os nossos, irmãos. Não perca tempo com coisas inúteis. E ainda, quando a gente decide fazer os nossos próprios planos, irmãos, o pecado começa a dominar o nosso coração. Porque quando o alvo da minha vida é o que eu quero, o que eu desejo, irmãos, eu não vou estar sendo regado pelo Senhor, e aí o pecado começa a tomar conta, a me dominar, a me controlar.
Você conversa com pessoas que conheceram a palavra, que creem em Jesus, mas o coração delas está contaminado pela mágoa, está contaminado pela imoralidade, está contaminado pelas coisas deste mundo. Então, porque elas decidiram fazer a vontade delas, então o pecado vai tomando conta, vai cegando o coração delas, e chega uma hora que elas pecam, e elas dizem, eu não consigo sentir que isso é pecado, e nem vai sentir, porque o pecado, ele vai afetando a nossa consciência. A Bíblia diz que a consciência vai ficando cauterizada, você não tem mais sensibilidade, você ouve a pregação, você ouve o seu pai, os pastores, e você diz, mas eu não sinto assim, e aí cai nesse relativismo deste mundo, irmãos. Nós precisamos fugir dos nossos sonhos, irmãos. Seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, irmãos. Paulo está escrevendo, irmãos, a sua última carta. Eu queria que você pudesse, se você desejar, deixar sua Bíblia aberta. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve. Ele está se despedindo de uma certa forma do discípulo amado, que ele chamava de filho na fé. Timóteo era pastor, era um homem cheio da palavra, ele aprendeu a palavra de Deus com a sua avó, ele aprendeu a palavra de Deus com a sua mãe. Deus foi tão maravilhoso, deu a ele o privilégio de ser discípulo do apóstolo Paulo, e Paulo está escrevendo a sua última carta. Nesse último capítulo, no capítulo 4, Paulo está deixando aquelas instruções mais preciosas para o seu filho na fé. Como é importante lermos essas palavras. Imagina se você fosse deixar suas últimas palavras para os seus filhos, para pessoas que você ama. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai mostrar para Timóteo, irmãos, que ele sabia que o tempo dele estava chegando. Ele disse, deixa isso muito claro. Ele fala, olha, o tempo da minha partida é chegado. Versículo de número 6, 2 Timóteo 4, versículo 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia, irmãos, que Jesus tinha feito grandes coisas na vida dele. Ele era um fariseu, ele era um homem muito reconhecido no meio dos judeus, ele era um grande líder, ele era alguém que as pessoas confiaram nele para perseguir a igreja, porque ele era alguém zeloso, mas ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, foi impactada, a vida dele experimentou algo novo de Deus. No início da caminhada dele, nem tudo foi fácil. Ele foi para Jerusalém, a igreja de Jerusalém teve dificuldade, ficou achando que poderia ser falsa a conversão dele, e Barnabé o acolheu mais, mas mesmo assim o Senhor o encaminhou, e ele saiu de lá, ele ficou um tempo fora daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, fora dos holofotes, fora dos aplausos humanos, fora daquilo que as pessoas podiam receber, inclusive dele. Deus o deixou um tempo fora, foi a fase de preparação, 3 anos aproximadamente, até que Deus, pela graça dele, trouxe um grande avivamento em Antioquia, e lá em Antioquia, no meio daquele grande avivamento, Barnabé se lembra, lógico que foi o Espírito Santo, tem um irmão chamado Saulo. Aquele irmão, ele tem conhecimento da palavra, aquele irmão teve um encontro com Jesus, eu vou atrás dele, porque ele vai ser importante nesse avivamento aqui em Antioquia. E ele foi buscar Saulo, e começou um novo tempo na vida de Saulo. Ele chega em Antioquia, e ele se torna ali o pastor auxiliar, e a Bíblia vai falar, e Barnabé e Saulo foram separados pelo Espírito Santo, e Barnabé e Saulo viajaram, mas outras fases vieram. Chegou uma hora que ele foi o líder da equipe, onde o texto de Lucas, em Atos, Lucas diz que agora não era mais Saulo e Barnabé, agora era Barnabé e Saulo, se transformou em Saulo e Barnabé, e depois Paulo e Barnabé, e ele se tornou o líder da equipe. Chegou o momento onde houve uma separação, foi necessário aquele momento, e por causa de João Marcos, Paulo não andou mais com Barnabé, mas os dois estavam no ministério fluindo, e Paulo, irmão, viveu cada etapa da vida dele, cheia do Espírito Santo, sendo frutífero, vencendo as batalhas, vencendo as lutas, e ele chega ao final da sua vida, ele sabe o que é completar os seus ciclos na presença de Deus.
E aqui nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos o que Paulo ensina ao seu discípulo e filho espiritual, como completar as etapas, os ciclos na nossa vida com Deus. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo deixa claro para Timóteo, que para que a gente completar essas fases da nossa vida, nós precisamos permanecer diariamente na palavra de Deus. Permanecer intensamente na palavra de Deus. 2 Timóteo 4, observe na sua Bíblia o versículo 14. Ou melhor, primeiro no capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo vai falar para Timóteo sobre o final dos tempos, uma das marcas do homem no final dos tempos, ele diz: eles não vão suportar a sã doutrina. O homem do final dos tempos vai tentar distorcer a Bíblia, vai tentar dizer que a Bíblia não está dizendo o que ela está dizendo. O homem no final dos tempos vai procurar pessoas que preguem o que eles gostam de ouvir. E Paulo vai falando para Timóteo como será aquele homem. E ao mesmo tempo ele diz: mas você, Timóteo, eu estou completando a minha carreira, mas você, na sua carreira, no seu ministério, permaneça na palavra que você já conhece, na palavra que você já aprendeu, permaneça nela, pregue a palavra, ensine, instrua, não se afaste dela, mergulhe nela, seja saturado por essa palavra. Cada fase da nossa vida, irmãos, não importa se você hoje está mais ocupado, não importa se hoje você não tem aquele tempo inteiro que você tinha antes, eu e você precisamos estar cheio da palavra, nós precisamos meditar nela, falar dela, conversar dela, ouvir Deus através dela. Nós precisamos estar pegado à palavra diariamente, irmão. Senão você vai passar pela vida sem o propósito de Deus se cumprir. Senão cada fase da tua vida será fase de lamentos, de vazios existenciais, de ausência da experiência com Deus, de exposição a este mundo mau que está ao nosso redor. A ênfase de Paulo é incisiva: permaneça firmemente. Ele não está falando para um jovem novo convertido, ele não está falando para alguém que conheceu a Deus agora, ele está falando para alguém que conhecia muito da palavra. Ele diz: permanece firme nela, lembra de quem você aprendeu, lembra dela todo dia, pregue para o teu coração todo dia, para que você não se afaste de uma vida plena em Deus. Isso não depende da fase que você está, não depende da tua idade. Timóteo era novo. Paulo fala: ninguém despreze a tua mocidade, seja exemplo na palavra, no testemunho, seja exemplo para os fiéis. Irmão, se você é do Senhor, você e eu precisamos ser exemplo de gente que ama Jesus. Nós não seremos sem a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nela continuamente, nós precisamos levar a sério, nós precisamos ter temor de falar da palavra, nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos voltar para a palavra todos os dias. Qual é a luta que você tem hoje na tua fase de vida? Você está passando luta porque você é pai e mãe, você está passando luta porque você é jovem, você está passando luta porque está na faculdade. Encha-se da palavra, ouça a palavra, medite na palavra, deixe a palavra te guiar. Ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E não é só ler de vez em quando, não é só um aplicativo que te lembra um texto. Você pode usar essas coisas, mas nós precisamos de ter a nossa Bíblia e meditar nela, e escrever e ouvir Deus através dela. Relacionamento, meditação na palavra de dia e de noite. E é meditar orando, porque, amado, toda vez que a gente lê a palavra, nós temos que fazer a oração do Salmo 119. Senhor,
desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Não é o seminário que faz isso, não é a teologia, não é você estudar com os melhores mestres, tudo isso Deus pode usar, mas é um relacionamento com Deus, onde você vai para a palavra, mas o teu coração é quebrantado, e fala: Espírito Santo, fala comigo, porque se o Senhor não falar, nada adianta, mas se o Senhor falar, nada vai me parar, nada vai me contaminar, porque a tua palavra é poderosa. Ela é poderosa porque ela foi inspirada por Deus. Ela é poderosa para repreender, corrigir, educar, para que o servo de Deus seja habilitado para toda boa obra, para toda fase da tua vida. A palavra de Deus te habilita. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Em segundo lugar, para que a gente possa, irmãos, completar a nossa fase, ou as fases da nossa vida, completar os ciclos do tempo de Deus na nossa vida, nós precisamos suportar as aflições de cada etapa da vida, suportar as aflições de cada fase da nossa vida. Vá comigo no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 5, Paulo diz para Timóteo: mas você, mais uma vez essa expressão, mas você seja sóbrio, em quê? Em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Chamado de Deus tem aflição, servir a Deus tem momentos de aflição, fases da nossa vida. Viver, irmãos, inclui dor, inclui momentos difíceis. Nós, por mais jovem que você seja, nós vamos passar por lutas, por dores, por decepções, e Paulo está dizendo, para Timóteo, ele está dizendo: olha, eu estou completando a minha carreira, eu estou chegando ao fim da minha trajetória. Você, Timóteo, você está em outra fase. Suporte as aflições do teu momento, suporte as aflições das tuas lutas, do teu chamado. Irmão, toda fase da nossa vida tem coisas boas acontecendo, mas tem aflições que nós precisamos suportar, irmão. Não se desespere, Timóteo, não desista, não pense que para você é pior, não pense que você não vai dar conta. Você tem a palavra sobre a tua vida, você tem o chamado de Deus. Suporte as aflições das fases que você está. Como assim, pastor? Suportar? Eu estou suportando. Algumas pessoas, elas dizem: eu estou suportando, não tenho o que fazer. Mas Paulo é muito claro: suporta mantendo a sua consciência, mantendo o bom senso, mantendo um coração sóbrio. Ele está dizendo: olha, quando você estiver sofrendo porque você é pastor, você estiver sofrendo porque você é cristão, quando alguém começar a te incomodar, ou quando vier as tentações desse momento que você está, porque toda fase tem tentação, suporte de maneira vigilante, seja sóbrio em todas as coisas que você fizer. Seja sóbrio, mantenha a sua posição, não retroceda. Pessoas vão tentar tirar você da sua posição, pessoas vão te perguntar onde está o teu Deus, pessoas vão até mesmo zombar de você, mas você deve suportar tudo isso, se mantendo firme na palavra e com sobriedade. Não se deixe confundir com as muitas vozes, com as muitas tendências. Vão aparecer falsos profetas. Timóteo teve que lidar com tudo isso, mas suporte as aflições. Amado, a Bíblia diz que não haverá tribulação, tentação além das nossas forças, mas junto com as provações, Deus nos dará força para suportar. Quantos creem nisso, dão glória a Deus. Suporte as dificuldades dessa fase. Pastor, está muito difícil ser solteiro. Suporte, o Senhor vai te dar graça, vai te fortalecer. Você vai ser um solteiro cheio do Espírito Santo. Está muito difícil, pastor, você está casado. Suporte as aflições do casamento. Louve ao Senhor, louve com todo o teu coração. Abençoe o seu casamento. Está muito difícil, pastor, eu estou trabalhando muito. Pastor, está muito difícil, eu estou desempregado. São fases que a gente passa, irmãos, mas nós precisamos suportar a dor daquela fase. Eu estava falando com alguns jovens ali, quando a gente é criança, né? As pessoas perguntam assim, ó, quantos anos você tem? Aí a criança fala assim, ó,
Eu fiz 7, mas já vou fazer 8. Ela coloca lá. Aí a gente vai passando a fase, né? Aí você está com 25, quantos anos você tem? Não, acabei de fazer 25 agora. Me sinto ainda com 24 e meio. A gente não quer lidar com as dificuldades de cada fase. Irmão, toda fase da vida tem provas. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, como era bom quando eu era jovem. Nós tínhamos as nossas lutas, nós tínhamos as nossas provas. Hoje nós estamos em outras fases, mas o Senhor é fiel em todo o tempo. O Senhor é bom em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Paulo não está falando lamentando, ele está falando para Timóteo sendo realista. Timóteo, ele não está falando assim, olha, Timóteo, eu vou orar e você não vai ter aflição nenhuma. Só se ele fosse arrebatado. Você quer não ter mais problema nenhum, irmão? Você quer? Alguém aqui está querendo acabar com os problemas? Eu acho que ninguém está querendo, né? Uma certa vez um pastor recebeu essa palavra, uma irmã depois do culto, muito animada, chegou para ele no altar e falou, pastor, Deus está me falando que nesse ano, todas as promessas de Deus se cumprirão na tua vida, e todos os problemas vão acabar. Ele falou, eu não recebo, irmã, se você está falando isso só se eu morrer, porque não vai ser assim, e não é mesmo, já tem mais de 10 anos que ele recebeu essa palavra, e está sendo muito usado por Deus, com muitos problemas, mas com muita graça de Deus. Cada fase da nossa vida tem aflição, mas tem graça de Deus, irmãos. Deus sempre dará graça proporcional para o nível de aflição que nós enfrentarmos. Sempre haverá graça, pela palavra, pela presença dEle, buscando a Ele. Então quando Paulo fala suporte, ele não está falando para você ficar com aquela linguagem pessimista, eu estou suportando, eu estou apenas passando a vida, eu estou apenas empurrando. Não, irmãos, ele está dizendo suporte, mantendo a sobriedade, suporte confiante no Senhor, porque o Senhor está com você em todo o tempo. Suporte, irmãos. Seja sóbrio, confiante, conserve a sua paz. Terceiro lugar, para a gente completar as etapas, completar os ciclos, na presença de Deus, complete a carreira, guardando a sua fé. Complete a carreira, guardando a sua fé. Um versículo muito conhecido, 2 Timóteo 4, versículo de número 5, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente, a palavra que aparece aí, o seu ministério. No versículo de número 7, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate e completei a carreira, guardei a fé. Agora olhe também o versículo número 17, 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Irmãos, há carreiras, há projetos, há propósitos que Deus quer que a gente complete. Muitas pessoas começam o ano, fazem propósitos, mas eles não dão continuidade, eles abortam processos de Deus, eles param no meio do caminho. Quantas pessoas que eu conheci, irmãos, no início da minha caminhada com Deus, que começaram junto comigo, que estudaram junto comigo, alguns seminaristas que a gente olhava e considerava promissor, um ministério forte, alguns extremamente carismáticos, pregando e dizendo grandes revelações de Deus, e a gente percebia Deus usando, e hoje você olha para esses mesmos homens, e estão perdidos, não querem mais saber da palavra de Deus. Há pouco tempo atrás, eu tive a tristeza de receber a notícia, um pastor, grande amigo nosso, esteve conosco, algum tempo atrás, 20 anos de ministério, uma igreja linda, forte, numa cidade no interior de outro estado, e chega a notícia para nós, largou tudo, deixou o casamento, deixou a igreja,
deixou o ministério, 20 anos servindo ao Senhor, uma família que estava ali na casa do Senhor, e de repente o pecado entra, e de repente não quer ser tratado, não quer ser admoestado, não quer se sujeitar, e abandona tudo, e vai para longe dos caminhos do Senhor. Irmãos, quantos passaram por isso? Quantos jovens que já participaram conosco de retiros, que já se envolveram na casa do Senhor com alegria, que queriam ganhar o mundo, que queriam evangelizar os amigos, que vinham para os montes orar, que queriam batismo no Espírito Santo, mas de repente as coisas começam a acontecer, nada é de repente, né, irmãos? Começa a entrar o amor ao mundo, começa as concessões, começa a falta de uma meditação diária na palavra, começa a não mais prestar contas a ninguém, começa a construir uma estrutura de orgulho que não deixa ninguém mais admoestar. Irmãos, eles não completaram a carreira, e muitos pereceram sem completar a carreira. Mas Paulo está escrevendo a Timóteo, e o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Deus nos chamou para completar a nossa carreira guardando a fé. Não é só manter o que você faz, não é só manter as aparências, mas é guardar a fé, aquela fé que foi plantada no teu coração no passado, aquela fé que um dia já te impulsionou a crer mais, a ter mais ousadia, a ter mais sede de Deus. Guarde esta fé, preserve esta fé, regue esta fé, amplia a capacidade tua de caminhar e crer no que Deus tem para a tua vida hoje. Porque Deus tem coisas novas, enquanto você estiver vivo, Deus está manifestando coisas novas na tua vida. Complete a carreira guardando a fé, permaneça crendo. Eu conheço pessoas que já creram tanto, que já ansiaram, já buscaram, mas talvez não experimentaram, não ouviram Deus como gostaria, não viram um milagre e foram se frustrando. Paulo está falando, Timóteo, guarde a fé. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Sabe, nós precisamos de ousadia, irmão, crer, para gerar novos sonhos com Deus. Quantas pessoas estão aqui, irmãos, e Deus já fez coisas na tua vida que você nunca imaginaria, mas Ele já fez na sua vida, e você viu a glória de Deus. Quantos aqui já experimentaram coisas grandes na sua vida, amém, irmão? Deus está querendo regar a nossa fé, para que a gente possa voltar a ter novos sonhos. Irmão, se a gente não tiver sonho, nós ficamos desmotivados. Se o teu sonho de fé é apenas se manter na igreja, é apenas ir ganhando um pouco mais de dinheiro, você construir uma casa, ou apenas você e o seu marido terem uma renda melhor, para talvez conhecer outros lugares, fazer novas viagens, irmão, tudo isso é pequeno demais. Deus tem os sonhos para a tua vida, mas é sonhos para que através da tua vida o evangelho seja plenamente pregado. Deus quer usar você com poder, Deus quer te dar experiência que você nunca teve, Deus quer falar com você, Deus quer avivar o teu coração, Deus quer te unir a propósitos e projetos do reino de Deus na terra, para que você seja instrumento dele. Você precisa completar a carreira guardando a fé, irmãos. Fala para alguém perto de você, guarde a sua fé. Porque, amado, há uma batalha pela nossa fé. O diabo, ele tenta afetar a nossa fé. O diabo tenta atingir a nossa fé. Ele começa a falar para você que a sua fase já passou, que você já tentou e não conseguiu. Outros podem, mas você não. Talvez outros tenham chamado e você não. Irmãos, você está vivo porque Deus tem plano para você. Você conhece a Jesus, Deus tem chamado para você. O chamado seu não necessariamente precisa ser de ser um missionário que vai para outro lugar do mundo. Talvez você não vai ser um pastor, talvez você não vai ter um cargo de destaque na igreja, mas uma coisa é certa, Deus quer que você seja um homem de fé, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que Deus usa. Para onde você estiver, na profissão que você estiver, o evangelho vai ser anunciado através da tua vida. Jesus vai ser revelado através da tua vida, porque você está em Cristo, e Ele está vivo, e Ele quer se revelar através de cada um de nós. Guarde a sua fé, cumpre plenamente o seu chamado, não abandone aquilo que Deus já plantou na tua vida, não negocie princípios, guarde a tua fé, cumpra plenamente, não aborte o que Deus já começou na tua vida.
você está, você pode estar vivendo o pior momento da tua vida, Deus continua sendo bom e fiel. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós precisamos nos mover em fé. Nós precisamos nos mover em fé. E em quarto e último lugar, Paulo também diz, irmãos, em quarto e último lugar, para que a gente possa cumprir plenamente os ciclos de Deus na nossa vida, conserve a verdadeira esperança. Nós precisamos conservar a verdadeira esperança. Eu vejo muita gente com esperança, talvez no governo, esperança, talvez na sua profissão nova, esperança das coisas melhorarem, mas Paulo deixa claro qual é a verdadeira esperança. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo não está terminando a carta dele, irmãos, ele estava preso. E não era mais uma prisão como aquelas outras que ele teve, e que ele foi solto, e que ele teve momentos de prisão domiciliar. Agora não, quando ele escreve 2 Timóteo, ele está preso sabendo que ele estava sentenciado para morrer. Paulo estava aguardando já o momento que ele seria morto, mas Paulo não escreve uma carta, irmãos, pessimista. Ele não escreve uma carta cheio de medos. Ele não está dizendo: olha, a minha idade já avançou, eu estou com medo da doença, eu estou com medo do que o médico vai dizer, eu estou com medo de morrer. Não, Paulo nem diz que ele vai morrer, irmãos. Ele sabia que ele não ia morrer. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Não morte, partida para o reino celestial. Porque ele era movido pela viva esperança. A palavra partida é a palavra que se usava para desamarrar os navios nos portos, para irem em direção à viagem. A palavra que era usada para desprender o jugo sobre os animais no final do dia, tirava os jugos, que o animal chegou a casa. Paulo está dizendo: eu não vou morrer, mas a minha partida é chegada, e ele não fala lamentando, ele fala: eu sei que a minha recompensa eu vou receber, ele está me aguardando, o meu Senhor vai me receber. Então não há lamento, não há crítica, não há mágoa, ele não está ferido com ninguém. Ele vai falar no final que muitos irmãos não foram na defesa dele. Ele falou que Demas abandonou pessoas que não completaram a carreira. Demas, que em outra carta era companheiro dele, agora ele diz: olha, ele me abandonou. Existe fase da nossa vida que nós vamos ser abandonados por alguns, mas Paulo não está lamentando, Paulo não está ferido, Paulo não está, irmãos, decepcionado. Ele está cheio de esperança. Ele diz: o meu amado me aguarda, eu estou partindo para ele me livrou da boca do leão, e ele me livrará e me levará a salvo para o seu reino celestial. Sabe, irmãos, nós completamos a carreira e cada ciclo quando a nossa esperança está nele. A nossa recompensa é ele. Nossa recompensa não está nessa terra. Então não é o quanto você ajunta de dinheiro, não é o quanto você faz de amigos, não é o quanto de fama que você adquire. Não é nada disso que tem valor. O que nos mantém completando cada ciclo dos propósitos da nossa vida é a esperança verdadeira nas recompensas de Deus, na soberania de Deus, no cuidado de Deus, na fidelidade de Deus. Paulo sabia, irmãos, o Senhor estava com ele. Ele fala: a minha vida vai ser entregue como libação, que é a oferta derramada. Ele está dizendo: no dia que me matarem, vai ser uma oferta derramada para o Senhor. Ele não tem mágoa, ele não tem ferida, ele não tem lamento dizendo: não valeu a pena. Talvez você esteja olhando para trás e questionando se valeu a pena você ter entregado sua vida ao Senhor. Paulo não tem lamento. Paulo não olha para trás e diz:
por que eu não fiquei como um fariseu? Ele estaria com sucesso, ele estaria sendo aplaudido em Jerusalém, ele não teria sido perseguido, ele não teria sido apedrejado. Paulo não está lamentando pelo que ele deixou, porque ele sabia que ele ganhou Cristo, que ele tinha vida eterna, que ele não seguia uma religião, ele tinha um amigo, ele tinha um Senhor, ele tinha um Messias, que estava com ele naquela prisão, que andou com ele toda a sua vida, e ele não trocava nada do que ele tinha no passado pela sua vida com Cristo. Pelo contrário, ele diz: tudo que eu tinha, eu considero como lixo, diante da sublime graça de conhecer a Cristo. Nem os sofrimentos que ele passou, nem as dores, nem as perseguições, nem os abandonos. Ele estava aqui, ele diz: traz Marcos, aquele que lá atrás eu não consegui caminhar com ele, agora ele é útil. Ele tem um coração cheio de amor, cheio de perdão, ele tem um coração cheio de esperança, ele tem um coração cheio de fé. Ele sabe que o Senhor vai cuidar de Timóteo, vai cuidar da igreja, porque estava cuidando dele. Ele diz: Demas me abandonou, mas Lucas está comigo. Ninguém foi a meu favor, mas o Senhor esteve comigo. Ele termina a sua vida cheio de fé. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Irmãos, nós estamos chegando ao final de um novo ano. Ou melhor, de um ano que já se passou. Nós vamos começar um novo ano. Mas o Senhor estará conosco todos os dias. Guarde a sua fé. Complete a carreira. Permaneça no chamado. Vale a pena caminhar com o Senhor. Entenda o seu tempo em Deus. E seja fiel a Deus no seu tempo. Seja fiel a Deus e frutífero neste momento que você está. Vamos ficar em pé e vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você agradecesse ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque Ele te chamou para andar com Ele. Ele te chamou para ser dEle. Você ouviu a sua voz, você conhece a sua palavra. Feche os seus olhos e agradeça: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que eu deixei pelo Senhor. Nada do que eu deixei, Senhor, se compara à sublimidade do conhecimento de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma carreira, o Senhor me deu um ministério, o Senhor me deu um chamado. Todos os filhos de Deus têm um chamado. O teu chamado é se tornar semelhante a Jesus. O teu chamado, irmãos, é cooperar para que todos ouçam o Evangelho. Você tem pessoas que você conhece que eu não conheço. Você tem acesso a lugares que os pastores não têm. E Deus te colocou em cada lugar que nós estamos, irmãos, para testemunhar de Jesus. Não significa que você vai falar o tempo todo, mas você vai exalar o testemunho de Cristo. E você vai aproveitar as oportunidades. Os outros podem fazer, alguns da igreja podem fazer algumas coisas, mas tu, porém, permanece na palavra, permanece no amor, permanece no temor de Deus. Exale o testemunho de Cristo. Muitos podem abandonar, alguns esfriaram na fé. Talvez pessoas da tua família podem ter deixado, amado o presente século, mas tu, porém, permanece, guarda a tua fé, completa a carreira que Deus te chamou. Volte inteiramente para Ele. Apegue-se firmemente à palavra. Ela vai iluminar os teus pés, os teus caminhos, os teus olhos. A palavra vai curar o teu coração das feridas, das decepções, das mágoas. A palavra vai te dar esperança na fase da vida que você está. Vai te dar esperança para criar os seus filhos, para amar os teus pais, para ser paciente com a sua família. A palavra vai te dar sabedoria para administrar o seu tempo, no trabalho, mas ter tempo a sós com Deus. A palavra vai te dar sabedoria para lidar com os dias maus, quando as dores vierem, para suportar as enfermidades. A palavra do Senhor diz que Ele vai cuidar até mesmo da nossa cama, do nosso leito. Quando você estiver enfermo, o Senhor vai estar com você ali, cuidando do seu leito. Então não temas, não se desespere, não tenha medo do seu futuro. O Senhor tem cuidado de você e Ele vai cuidar até o fim. E aquele que crê em Jesus
não morrerá, mas ele tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, e a esperança que nos move é a vida eterna e a recompensa eterna que o nosso justo juiz nos dará, e a todo aquele que ama a sua vinda, não só a Paulo, não só a Timóteo, mas a todo que ama a sua vinda. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é digna de toda aceitação. E nessa noite eu oro para que essa palavra possa gerar fé no nosso coração, possa aumentar a fé da tua igreja, possa, Senhor, nos libertar dos nossos desejos e planos pessoais. Que as tuas palavras mudem planos que são do homem e não do céu. Que as tuas palavras tragam mudanças nos nossos objetivos, as nossas motivações. Que a tua palavra purifique os nossos olhos, a nossa visão. Que a tua palavra, Senhor, fortaleça a nossa fé. Te amo, Deus. Levanta a tua mão, louve ao Senhor, amado. Diga para Ele. Tua graça nunca falha. A graça dele nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode cantar essa bondade de Deus em todo o tempo da tua vida. És fiel em todo tempo, todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego em todas as fases da nossa vida. cantarei da bondade de Deus, tua doce voz Oh, queremos ouvir, Senhor. que me guia em meio ao fogo, Aleluia. na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, Ele é o nosso amigo. que amigo Aleluia. és. Eu cantarei Aleluia. da bondade De Deus. Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. em todo tempo tu és Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai, eu oro para que o Senhor coloque um novo cântico no coração de cada um de nós, nessa fase da nossa vida, na etapa da vida de cada um. Coloque cânticos novos, coloque fé para enfrentarmos os desafios da fase que estamos, com santidade, com temor, cooperando para que o Evangelho seja proclamado através da nossa vida, que outros ouçam a tua palavra e se convertam a Jesus, sejam salvos, sejam libertos. Sim, Pai, que a graça do nosso Deus maravilhoso, o amor de Cristo Jesus, o Senhor, o poder, o consolo do Espírito Santo seja sobre nós e nos capacite para completar a carreira que nos está proposta.
até que Ele venha. Maranata. Amém. Deus abençoe a sua vida, amado. Vá na paz, que o Senhor te fortaleça. Dê um abraço no seu irmão aí, abençoe ele com um abraço, dê a paz do Senhor a ele.